sejam muito bem-vindos a mais uma live do Ibracon, realizado pela Regional do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a revisão da norma de tubos de concreto, a NBR 8890. Vocês viram essa apresentação que mostrou um pouquinho sobre o concreto e sobre o Ibracon para vocês? Foi uma abertura do nosso congresso virtual que aconteceu este mês. Se você perdeu, nós ainda temos uma chance para vocês poderem participar. Em março, estaremos todos reunidos em Florianópolis e nós poderemos nos encontrar neste congresso presencial, do Congresso do Ibracon. Eu sou Ana Paula e estarei mediando essa live de hoje. Quem irá começar a falar com vocês será o engenheiro Alírio, posteriormente o professor Monir e, em consequência, o engenheiro Pedro Chama. Eu vou apresentá-los um pouquinho com mais detalhes assim que eles forem apresentando, chegar o momento das suas apresentações. Então, o engenheiro Alírio, ele é presidente da ABTC. A ABTC é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tubo de Concreto. E ele também é presidente da revisão da norma 8890. Ele é presidente executivo da Fermix, que é um dos patrocinadores de hoje. Não posso esquecer de falar também que nós temos outros apoiadores. A empresa fabricante de tubos de concreto, JHCM, que fica em Cedral, interior de São Paulo. Nós também temos, né, a faculdade UNORP e a Unipós, que fica em São José do Rio Preto, e a ABTC, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tubos de Concreto. E o engenheiro Alírio vai falar um pouquinho para vocês como que está ocorrendo essa revisão da norma. Alírio, a palavra é com você, seja muito bem-vindo, e em nome de todos agradeço principalmente, né, do DAR, nosso diretor institucional, a sua presença aqui hoje na nossa live, que vai enriquecer demais, né, com toda a sua sabedoria. Muito obrigada, Alírio. Ok. Boa tarde a todos, a Pedro, a Munir, a Ana Paula. Eu começo agradecendo o convite, é sempre um prazer e uma honra poder estar aqui, falar um pouquinho, bater um papo, rever os amigos Pedro e Munir, dos quais eu tenho grande admiração e apreço. Nós não estaríamos onde nós estamos hoje, com o desenvolvimento de uma norma competente, se não fosse a colaboração dessas duas pessoas, os dois palestrantes seguintes, né? Eu faço questão de registrar isso agora. São raras as oportunidades para fazer isso em público, onde os dois estão presentes. Então, eu queria começar agradecendo demais todo o apoio, todo o incentivo, toda a contribuição de anos e anos que o Pedro e o Munir nos dão nas revisões de norma, nos trabalhos particulares, nos softwares, nos controles de qualidade, nos textos base, né? Então, fica aqui o meu agradecimento pessoal aos dois por todo esse trabalho de anos e anos e anos. Nós nos conhecemos há uns 15, 20 anos que nós trabalhamos juntos. Eu queria falar um pouquinho da ABTC, né? A ABTC é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tubos e Atuelas de Concreto. Hoje nós reunimos os maiores fabricantes do país, estamos distribuídos aí ao longo de todo o país, estamos em busca de novos associados e o nosso objetivo é só um, é o desenvolvimento de mercado. Nós não temos nenhuma finalidade comercial, não discutimos preço, isso não nos compete. O nosso objetivo é desenvolver mercado de maneira sustentável, trazendo produtos de qualidade, inovando o máximo que nós podemos, contribuindo com a sociedade aí para fazer obras rápidas, objetivas, com baixo custo e principalmente com durabilidade, né? Em 2003, nós tínhamos 14 normas que falavam sobre tubos de concreto. Cada norma falava de um tema. Então, tinha uma norma que cuidava só do ensaio de estanqueidade de tubo de água pluvial. Uma outra norma que tratava do mesmo ensaio do tubo de esgoto. A outra falava do ensaio de compressão diametral de água, a outra de esgoto. Enfim, eram 14 textos. Quando as prefeituras iam licitar as coisas, era uma confusão, tinha que relacionar todas as normas. E nós, em 2003, a ABTC foi fundada em 2001. Em 2003,
nós nos reunimos, né? O Pedro nos ajudou, o Munir, e nós conseguimos reunir num único texto essas 14 normas. Fizemos um texto bem moderno, um texto equiparado aos padrões internacionais, a nossa norma, que hoje é a BNT-NBR 8890, ela não perde em qualidade, em padrão de controle de qualidade para as principais normas internacionais. Nós estamos nos mesmos patamares das principais normas internacionais. E de lá para cá a gente veio criando várias revisões na norma, viemos fazendo revisões, né? A cada 5 anos a BNT pede que a gente faça essas avaliações, e nós também viemos, toda vez que tinha uma inovação, alguma coisa significativa, nós viemos colocando na norma, né? Hoje a nossa norma também contempla, por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês, os tubos reforçados com fibra de aço. Essa revisão, se eu não me engano, aconteceu em 2007, né? E nós desenvolvemos vários ensaios com o Pedro, com o professor Antônio Figueiredo, que é outro grande contribuidor, presta serviços para nós brilhantes, né, intelectualmente, nos ajudou muito no desenvolvimento da norma, vimos que havia condições, fizemos vários e vários ensaios e entendemos que devíamos acrescentar na norma os tubos reforçados exclusivamente com fibra de aço, né? E foi o que aconteceu. Eu vou bater um papo muito rápido, vou fazer a introdução para que o Pedro e o Munir possam falar. Eu gostaria de falar de um tema que eu acho que é muito importante na minha maneira de ver. Nós temos um produto que pode ser testado, o seu desempenho. Nós temos ensaios que testam o desempenho do produto, principalmente o desempenho mecânico, a resistência mecânica dos tubos. Mas nós, nas revisões que nós fizemos, principalmente nessa última revisão que aconteceu ano passado, esse texto já foi aprovado e já está disponível para toda a sociedade. Ele é um texto, a gente fica muito em dúvida se nós devemos olhar só o caminho da engenharia, né? Ou se nós devemos também tomar cuidados de proteção com o mercado consumidor. E nós, de comum acordo, com todos os presentes na comissão de estudos, entendemos que nós deveríamos tomar alguns cuidados na proteção desse mercado. Por que isso? Porque o Brasil ainda, infelizmente, não tem o conceito enraizado nas pessoas, nos órgãos fiscalizadores, de se realizar ensaios, né? Se nós tivéssemos a cultura de todo produto que é normatizado, submetê-lo ao respectivo ensaio, da sua respectiva norma, nós poderíamos, vou dar só um exemplo para vocês. Nessa última revisão, nós temos várias classes de resistência mecânica. E as classes de resistência mecânica desses tubos, existe uma diferença muito grande de uma classe para classe superior, da ordem de 50% a mais na resistência mecânica, nas cargas de fissura. Alírio, eu vou interromper um pouquinho você. O pessoal está falando que está um pouquinho baixo o seu áudio. Então vamos tentar aumentar aqui. Se você puder aumentar no seu... Eu aumentei aqui no meu aparelho, melhorou? Melhorou? Tá. Uhum. Okay. Obrigada. Então, pessoal, nós entendemos que nós deveríamos chegar no meio termo. Então, o que aconteceu? Nós poderíamos liberar as espessuras de parede. Uma vez que o produto ele é testado em verdadeira grandeza, num teste destrutivo, você vê o desempenho do produto, não haveria necessidade de especificarmos as espessuras mínimas para cada classe de resistência mecânica, né? Mas a gente sabe como as coisas funcionam. Infelizmente, nós não temos prensas adequadas distribuídas em todo o território nacional e, de comum acordo, nós entendemos que nós deveríamos colocar as espessuras mínimas de parede, até às vezes impedindo um pouco o desenvolvimento tecnológico. Se às vezes, por exemplo, tem alguma empresa que investiu muito em tecnologia e conseguiu um produto que atinja o mesmo desempenho mecânico em termos de resistência com uma espessura um pouco menor, ela acaba sendo prejudicada. Mas a gente sabe que esses casos são muito difíceis e, em função de um bem-estar da comunidade como um todo, a gente abriu mão disso e a gente acabou fixando as espessuras mínimas, né?
Então, essa última revisão que teve, no ano passado, já prevê essas espessuras para cada classe de resistência mecânica. E assim, nós também temos alguns conceitos implícitos na norma de aduelas. A nossa norma de tubos é a BNT NBR 8890, né, que discute todos os aspectos, inclusive os aspectos ligados à durabilidade. Né? Um produto de concreto armado, ele tem que ser visto sob o ponto de vista da resistência mecânica, que nós chamamos de estado limite último, e também nós temos que tomar cuidado com a sua durabilidade. Né? Nós temos que fazer previsões de durabilidade. A BNT NBR 6118 trata isso muito bem, com as classes de agressividade ambiental. Né? Não é possível que um produto, um tubo feito aqui em cima, aqui em São Paulo, seja feito sob os mesmos cuidados de um tubo, por exemplo, aplicado no litoral, ou uma duela, né, aplicada no litoral. Então, eu só queria deixar claro isso, né? Porque muitas vezes a pessoa pega a norma e não entende por que a gente coloca. Por exemplo, a norma de galeria celular ainda especifica consumo mínimo de cimento. Né? É difícil medir o consumo mínimo? É muito difícil. Mas a gente fez o nosso papel, está ali na norma. Olha, nenhuma peça recomenda-se que seja feito com consumo menor do que esse consumo aqui. No caso das aduelas, ainda é um pouco mais simples os ensaios, porque a gente não tem como ensaiar o produto em verdadeira grandeza. Então, os nossos ensaios limitam-se a verificar os valores do FCK, resistência característica compressão do concreto, para saber se está de acordo com o especificado em projeto. Eu queria também fazer uma outra consideração que eu acho pertinente nessa última revisão de norma, que é a seguinte: nós temos as normas, as classes de resistência mecânica chegam até a classe, no caso dos tubos de águas pluviais, até a classe PA4. Né? O P é de pluvial, A de armado, classe 4. Nos tubos de esgoto, nós temos o EA2 e o EA3. No caso do pluvial, por exemplo, às vezes um cliente quer um tubo submetido a grandes alturas de aterro, isso acontece com uma certa frequência. Por exemplo, o dobro da carga de um tubo PA4. Fazer um tubo PA4 não é um tubo tão simples assim. E fazer um tubo cuja carga de ruptura seja o dobro da classe de um PA4 não é uma coisa tão simples, é uma coisa complexa. Teoricamente dá para fazer, nós vamos aumentar as espessuras de parede e vamos colocar a quantidade de aço que for necessário. Só que existe uma realidade de produção que tem que ser levada em consideração. O pré-moldado tem que ter viabilidade no seu transporte, no seu manuseio. Né? Então, a norma de tubos teve a audácia não, mas teve a iniciativa de, nesses casos, ela recomenda, olha, se a classe de resistência é muito acima das classes de iguais, puxa vida, recomenda-se, é uma recomendação, não uma obrigação normativa. Vá para a norma de galeria celular, transforme aquela seção circular numa seção hidraulicamente equivalente, com um raio hidráulico igual ou superior, e faça em galeria celular. Por quê? Porque as seções retangulares, eu não tenho problema para confeccionar as armaduras. Os tubos de concreto, as armaduras são helicoidais. São feitas normalmente através de robôs. E os robôs têm uma limitação de bitolo. Né? Então, quem participa das normas, tem que ter essa visão prática também. Né? Não pode deixar de ter essa visão prática, de nós tentarmos criar especificações que tenham viabilidade de aplicação. Né? A nossa norma está bem completa, né? Ela foi recém-revisada agora, ela tem, o Pedro vai falar dos controles de qualidade, o Muniz vai falar dos aspectos relacionados às questões estruturais. O tubo é um elemento que matematicamente ele é muito bem definido, o Muniz vai mostrar todo o caminho para vocês, e ele é um elemento que tem um cálculo muito bem definido. Não se tem dúvida na determinação das armaduras de um tubo. Né? É uma coisa relativamente relativamente simples em termos matemáticos. A prática depende da experiência de cada fabricante no controle do seu processo. O fabricante tem a obrigação
de cada vez mais conhecer o seu processo e controlar o seu produto, né? E para terminar, os tubos e as galerias são produtos que devem ser fabricados sempre imaginando-se uma expectativa de tempo de vida útil. Calcular a vida útil de uma estrutura não é uma coisa tão simples, mas tem que ser pensado nisso, né? É inadmissível nós pensarmos no tempo, uma expectativa de tempo de vida útil. Se eu pudesse falar uma ordem de grandeza, eu falaria da ordem de 100 anos, né? Existem galerias que você abre, que foram feitas há muitos e muitos anos atrás, que estão perfeitamente intactas. Os investimentos nesse setor são investimentos pesados, são investimentos altos, né? E a gente tem que ter produtos de boa qualidade. Não é porque o produto é enterrado que você tem o direito de fazer qualquer coisa. A gente combate isso dentro da nossa associação. Nós temos uma norma, essa norma tem que ser cumprida, tem que ser seguida, ela tem metodologias de ensaio muito bem definidas, não se tem dúvida nenhuma. Nós temos caracterizações geométricas muito bem feitas, ensaios que verificam a durabilidade, por exemplo, como o ensaio de absorção de água, os ensaios de resistência mecânica para verificar se as cargas de fissura e ruptura atingem os padrões mínimos exigidos, e os cobrimentos de armadura, né? E valores, consumos mínimos de cimento, de tal maneira que os ensaios de absorção de água sejam aceitáveis, que os resultados estejam dentro dos limites previstos pela norma. Então, eu só fiz uma pequena introdução para vocês. A BTC se coloca à disposição da sociedade para qualquer tipo de dúvida que nós possamos ajudá-los, né? A gente realmente tira várias dúvidas, universidades, especificadores, construtoras, né? Os aspectos técnicos são muito grandes. Com a apresentação do Pedro e do Munir, vocês vão ver que o assunto é muito extenso, a gente tem um campo de atuação gigantesco, né? E eu fico aqui agradecendo mais uma vez o Ibracom e mais uma vez agradeço ao Pedro Chama e ao professor Munir pela colaboração, pela amizade, colaboração e dedicação, no trabalho sério que vocês nos ajudaram durante todos esses anos. Se não fosse a contribuição de vocês dois, da forma como tem acontecido, nós não estaríamos onde estamos hoje, né? Hoje nós temos condições de fazer produtos competentes, eficientes e que se igualam ao desempenho de qualquer tubo, de qualquer lugar do mundo. Basta-se ter boa vontade e fiscalização por parte de quem compra o produto, né? Eu passaria então para a Ana Paula, estou devolvendo para você, Ana Paula, para você dar continuidade aí, ok? Muito obrigada, Lírio. Eu agradeço demais. Você sabe tanto que eu sou fã do seu trabalho, né? Você tem desempenhado um papel muito importante dentro da BTC há muitos anos. A sua dedicação, a gente sabe a correria que é, né? Principalmente nesse momento de tudo que a gente está vivendo, esse aquecimento junto com a pandemia. E você gentilmente, com muita educação e carinho, nos cedeu o seu tempo para poder estar aqui. Muito obrigada. E eu vou apresentar um pouquinho para vocês o professor Dr. Munir Khalil Eldeves. Ele é professor titular da Escola de Estruturas de São Carlos, da USP. Tem mais de 250 artigos publicados entre revista, congresso de renome nacional e internacional. Tem um livro de concreto pré-moldado. E ele nos auxiliou demais na norma, no quesito dimensionamento, né, dos tubos e aduelas. E hoje ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Professor Munir, muito obrigada também, viu, pela sua presença e dedicação aqui no nosso evento. Boa tarde a todos, boa tarde, Ana Paula, Alírio e Pedro aí, obrigado pelas palavras aí do Alírio aí, muito carinhoso da sua parte aí, da parte de vocês. E então eu vou direto já ao assunto, que é o dimensionamento de tubos, o projeto estrutural de tubos de concreto. Vamos lá. Esse assunto é um assunto que eu tenho dedicado um certo tempo, e
vamos lá. Então, vamos começar com o comportamento estrutural de tubos circulares de concreto, que é o que a gente vai ver. Assim, uma primeira... A gente sempre tem ideia de que o tubo, pelo feito de ser circular, vai estar sujeito a tensões hidrostáticas, então tem pouco momento, é tudo só compressão. Mas o que acontece é que quando a gente vai e mede em campo, coloca células para medir as tensões, as pressões do solo sobre o tubo, percebe-se que está longe, não é uma distribuição tão boazinha quanto a gente imagina. Existe uma distribuição de pressões que concentra muito na base do tubo, e a lateral aqui, inclusive, a pressão é relativamente baixa. Isso cria momentos fletores significativos no tubo. Então, essas medidas experimentais, aqui está uma outra, isso aqui ainda está vamos dizer, foi tornado simétrico. Essa aqui, que vocês estão vendo tracejado aqui, é uma medida de todos os lados, não existe nem simetria, é uma coisa relativamente complexa, essas pressões sobre o tubo. Então, por que acontece isso? Por que não são tensões hidrostáticas ou próximas das hidrostáticas? Bom, o que acontece é que depende muito da base do tubo. Então, se eu tiver o tubo assentado numa largura maior, eu vou ter menos... As pressões aqui da sua base vão ser mais distribuídas. Se eu tiver uma concentração... Se o tubo estiver assentado num solo aqui, numa região de apoio estreita, eu vou ter uma concentração de pressões aqui altas e, portanto, vou ter momentos fletores relativamente altos. Então, uma das coisas que causa aquela distribuição de pressão não tão favorável é essa questão do assentamento do tubo. Então, é claro que, a partir daí, pode-se propor uma distribuição de pressões e calcular os momentos fletores, e, enfim, força cortante e força normal para dimensionar o tubo. Então, como é essa proposta aqui, que é uma proposta desse Hollander. Aqui no Brasil também teve gente propondo a distribuição de pressões sobre o tubo. Então, por exemplo, essa proposta do engenheiro Joper da Silva, que propõe aí uma distribuição. Notem que ela é uma distribuição que não é parecida com as que se imaginam, né? Então, se eu tiver isso e a partir dessas pressões, eu posso calcular o tubo, aí, os momentos fletor, força cortante, força normal, e dimensionar esse tubo. Ótimo, poderia ser feito assim, mas o que acontece que a gente vai ver que não é tão prático assim. E tem mais uma coisa, um complicador a mais, que é o problema da forma de instalação. Dependendo se o tubo foi instalado em vala, existe uma tendência de haver um arqueamento no solo e a pressão sobre ele ser um pouco diferente do que aquela que se imagina de um prisma de solo sobre ele. E o que é pior ainda, quando eu tenho um caso de tubo instalado em saliência, como esse caso aqui, em aterro, eu tenho o efeito... bom, esse é flexível, mas esse aqui, que é o pior, que é o tubo próximo mais do tubo de concreto, como o solo se deforma sobre o tubo, deforma menos do que a lateral, eu tenho uma concentração de tensões, de pressões sobre o tubo. O peso da terra sobre o tubo é maior que aquele prisma que está sobre ele. Bom, então, levar em consideração tanto a forma do assentamento como a forma de instalação, pode ser feito, eu posso pegar a distribuição de pressão, mas não é uma coisa tão simples e não é muito prática. E levar isso em consideração de forma bem mais precisa é extremamente complexa. Então, já aí no início do século passado, mediante estudos desenvolvidos nos Estados Unidos por esse Marston, que já desde 2013 já tinha começando a estudar o assunto, foi desenvolvido um procedimento chamado procedimento de Marshall-Splanger, que ele foi desenvolvendo e na década de 40 e 50 do século passado ele consolidou
um procedimento de dimensionamento de tubos. E é exatamente esse procedimento, que é um procedimento consagrado, seguro, que é que normalmente se usa para dimensionar tubos. Então, esse procedimento consiste, engloba basicamente a determinação da resultante das cargas verticais sobre o tubo, o emprego de um fator de equivalência que leva em consideração o assentamento e a forma de instalação, e um ensaio padronizado para medir a resistência do tubo. Então, a determinação da carga vertical, eu vou depender do tipo de, como eu já falei, da instalação e da forma de assentamento. O ensaio de resistência é o chamado ensaio de compressão diametral, que consiste em aplicar duas forças praticamente diagonalmente opostas e criar um momento com essa forma de distribuição de momento que vocês estão vendo aqui, um momento muito grande sobre as cargas, né? E na parte de baixo, na verdade, eu tenho essa questão de equilíbrio, eu tenho um espaço aqui, ele não fica concentrado num ponto, em cima assim. De qualquer forma, um ensaio relativamente simples, e então, aqui vocês estão vendo a foto do ensaio. Então, coloca-se o tubo com a prensa, aplica a carga e eu determino qual que é a resistência aí. E tem duas resistências emitidas, uma chamada carga de trinca, força de trinca ou de fissura, né, que é o mais apropriado, e a força de ruptura. A gente vai ver na classe dos tubos, daqui um pouco, falar sobre esses dois fatores. Bom, um fator de equivalência, então, é um fator que leva em consideração a distribuição suposta do tubo em campo com a distribuição de momento da carga do ensaio de compressão diametral. Então, eu consigo criar um fator de equivalência, que é um fator semi-empírico, e eu consigo, então, levar no ensaio de 3 cutelo a reproduzir o que o tubo vai sentir, vai estar sujeito lá em campo. Mais ou menos, porque tem muita... Quer dizer, isso é o princípio do procedimento. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é determinar a força de ensaio que o tubo tem que resistir em função da reação vertical das cargas permanentes, mais a reação vertical das cargas móveis, dividir por aquele fator de equivalência que a gente... que leva em consideração, então, a diferença do campo para o ensaio dos 3 cutelos, e isso daí, então, me daria uma força de ensaio, e aí eu faço uma classificação dos tubos em função dessa força do ensaio. Então, essas cargas aqui sobre o tubo existem, a teoria de Marshall-Splanger foi feita no sentido de desenvolver procedimentos para calcular essa força, eu não vou entrar aqui em detalhe, mas consiste numa expressão, eu consigo determinar uma expressão com base em algumas hipóteses e determinar quanto que é a força que vai sobre o tubo, das cargas do solo. No caso de tubo em aterro, também existe também uma formulação para determinar qual que é a carga que vai sobre o tubo, dependendo se é flexível, se for rígido, e aí eu tenho algumas expressões que também não vamos entrar no mérito aqui, não é objetivo, mas só para mostrar que é possível determinar a carga com base em algumas hipóteses, e aí eu determino qual que é a sobrecarga, a carga proveniente de carga móvel, de veículos passando sobre o tubo. Isso pode ser deduzido aí, imaginando uma distribuição de pressões, aí um bulbo de pressões, e determinar quanto que chega para o tubo. E a gente vê aqui nesse diagrama aqui, que a carga, aqui tem a pressão vertical no tubo e a altura de terra. E dá para perceber aqui, nesse diagrama, esse em vermelho aqui corresponde ao efeito de uma roda, e isso aqui, pontilhado aqui em preto, é o efeito da carga do solo,
e o efeito, a somatória dos dois é uma curva desse tipo. Então, notem que lá pela altura de 1,20 m, por aí, o tubo vai estar sujeito a menor carga. Então, o tubo, se tiver acima disso daí, vai ter mais carga, e se ele tiver abaixo disso aí, ele vai ter mais carga. Bom, os fatores de equivalência são basicamente em função do tipo, da forma de instalação. No caso de vala, eu tenho, em função dos cuidados que eu faço, o assentamento, da conformação da base aqui, eu tenho várias classes de assentamento. E elas são 3 classes, começa com a pior que tem, que é essa daqui, o fator de equivalência, naturalmente, é mais baixo, e à medida que eu vou melhorando a compactação lateral do solo e conformando melhor a base aqui, eu vou aumentando o fator de equivalência. Portanto, eu vou precisar de uma carga de ruptura do ensaio dos 3 cutelos menor. E aí isso daí vai, no caso de tubo assentado em saliência, no caso também é a mesma coisa, eu vou melhorar a qualidade do assentamento, da compactação do solo, eu vou diminuindo, só que nesse caso é um fator semi-empírico, que pode ser calculado, e a partir daí eu consigo, então, saber qual que é a força que eu preciso no ensaio, com base nas classes de tubos que eu vou mostrar a seguir. Então, eu tenho essas forças, tenho o fator de equivalência, e aqui eu tenho um coeficiente de segurança que vale, esse fator de segurança vale 1 para a carga de fissura e vale 1,5 para a carga de ruptura. Essa carga de fissura ela é definida como uma abertura de fissura pré-definida, inclusive difícil de perceber no ensaio, e a partir das classes de tubo que são definidas pela norma, eu tenho, então, qual que seria o tubo, como que eu escolheria o tubo. Então, se a carga de um tubo de 1.000 milímetros, e ele precisar de uma carga se eu calcular a carga e chegar à conclusão que esse tubo teria que suportar, por exemplo, 80 kN por metro, eu vou precisar do tubo PA3, porque eu tenho que pegar ligeiramente superior. Isso pode ser feito tem um software que é disponibilizado aqui pela BTC, em que eu entro com as características do tubo, diâmetro, enfim, características gerais do tubo, a forma de assentamento, a forma de instalação, e eu consigo, com esse tubo, determinar a carga que ele vai ter que suportar no ensaio, e ele dá automaticamente a classe do tubo. É relativamente simples, a gente pode facilmente determinar a classe do tubo com todo o rigor, dessa forma, com esse software, que nada mais são do que aquelas coisas que estão na literatura colocados num software aí, facilmente, bem amigável, que vocês podem fazer. Então, é relativamente simples determinar a classe do tubo. Uma vez determinado, então, a classe do tubo, para quem for calcular, para quem for o fabricante que tem que fazer o tubo, que tem que ver isso daí. Ele tem que, a partir da carga que o tubo tem que suportar no ensaio, e em função da distribuição de esforço, momento fletor, força normal e força cortante, eu determino a armadura para ele passar no ensaio. E aí, realmente, tem algumas dificuldades, porque a posição da armadura influi bastante, a espessura é pequena, então tem uma série de cuidados. Teoricamente é fácil, como o Alírio falou, matematicamente é fácil, mas tem muitos detalhes construtivos que tem que ajustar aí e torna isso um pouco, não é tão simples chegar precisa de experiência para chegar nessa carga do tubo. Mas isso é um problema do fabricante, para quem vai usar os tubos, na verdade, só precisaria do programa. Então, era isso que eu tinha que apresentar, eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição de eventuais perguntas no final depois dos outros. Muito obrigada, professor Monir. Em nome do IBRACON, agradeço imensamente, né, toda a disponibilidade que o senhor teve para poder estar aqui conosco hoje.
Passando a palavra para o engenheiro Pedro Jorge Chama Neto, ele foi professor da Unip, engenheiro, gerente de departamento da Sabesp de São Paulo, mais de 30 anos, autor de livros consagrados como Saneamento Básico, Drenagem Urbana, é mestre pela USP com a sua dissertação na área de tubo de concreto. Pedro, é uma honra poder estar aqui com vocês novamente, né? A gente já fez alguns eventos juntos e o seu carisma e a sua dedicação é sempre muito bem-vinda aqui no Ibracon. Muito obrigada. Oi, Ana. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alírio, professor Munir, meu professor de faculdade, não? Está aqui hoje. Eu falando com o meu professor, hein? Quem diria, hein? Agradecer o convite do Ibracon para a gente estar aqui falando alguma coisa sobre tubo de concreto, né? E, Alírio, eu que tenho que agradecer você pela oportunidade, por tudo que você sempre fez e ajudou a gente, né? E não você me agradecer. O meu mestrado, quando eu fiz meu mestrado, muita coisa do que eu fiz eu devo a você, porque se não fosse você com o seu coração de abrir a fábrica para a gente ir lá fazer ensaio, tomar teu tempo, ficar quebrando os seus tubos e não pagando, eu não sei se teria feito, né? Então, nós vamos falar um pouquinho, o professor Munir e o Alírio já falaram alguma coisa, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do controle de qualidade, tá? Apresentação, vamos lá. Tá ok? Tá ok. Só precisa então, colocar em modo apresentação, Pedro. Então, vamos lá. Então, tá ok. eu vou falar um pouquinho, né? Bem rápido, como o professor Munir já disse, o Alírio já disse, a Ana falou também, o assunto é bastante extenso, né? Tem muita coisa que a gente pode falar, mas eu vou falar rapidinho sobre a questão do controle de qualidade, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, quando é que eu faço esse controle de qualidade, né? Então, eu tenho que fazer toda vez que há uma venda, né? O objetivo do controle de qualidade é eu controlar aquilo que eu comprei, né? Então, um fabricante vende um tubo para uma determinada empresa, né? E ele vai verificar se esse tubo está atendendo às condições para a qual ele foi calculado, né? Como o professor Munir já disse, eu tenho carga de terra, eu tenho carga de solo, tenho a carga móvel. Então, como qualquer outra estrutura de concreto, é feito um cálculo para determinar qual a classe de resistência do tubo. E depois, quando eu compro o tubo que eu vou receber, eu vou checar se aquilo que eu estou levando é aquilo que eu especifiquei e aquilo que eu comprei, tá? Então, o processo consiste em pegar os tubos que eu comprei e submeter ele aos ensaios previstos na ABNT, NBR 8890, que já foi dita aí. Isso vai fazer o quê? Vai garantir que o comprador receba os materiais de acordo com o padrão de qualidade previsto na norma, né? Para eu não estar recebendo um tubo que não esteja de acordo com os requisitos que a gente tem na NBR 8890. Né? Como é que eu faço isso? Eu faço isso através de uma inspeção. A inspeção, onde é que tem que ser feita? Né? Isso aqui é uma coisa importante para a gente ter com a gente, é que a inspeção ela é feita em fábrica. Né? No campo, o máximo que eu consigo fazer para verificar o produto é uma avaliação visual e uma avaliação, vamos dizer, dimensional. Medir espessura, comprimento e fazer uma avaliação visual, se não tem fissura e outras coisas. Né? O ensaio de compressão, como o professor Munir já disse, eu não consigo fazer em campo, eu preciso de prensa. Então, eu vou precisar estar fazendo isso em fábrica. Né? E na hora que a gente vai fazer essa inspeção, normalmente, né, as grandes empresas têm o pessoal que acompanha, que é o inspetor da empresa que comprou, que vai acompanhar os ensaios para verificar se realmente atende ao que está previsto. Tá? Para eu fazer esses ensaios, para eu fazer essas avaliações, eu preciso pegar
o que eu tenho de tubo comprado, vamos supor que eu comprei 500 metros, 1.000 metros, seja mais ou menos, eu preciso separar esses lotes e agrupar em 100 peças no máximo. Então, o que a norma me diz? Olha, você pega lá, se você comprou 2.000 metros, e separa em lotes de 100 peças. E dessas 100 peças, depois eu vou tirar as amostras para submeter aos ensaios. Né? Mas sempre 100 peças? Não, a norma deixa algumas aberturas. Por exemplo, que eu possa aumentar, né? Se eu tiver um acordo entre o comprador e o produtor, eu posso aumentar esse lote, só que restrito a um período máximo de 15 dias de produção. Tá? Então, no máximo a 15 dias de produção, aí eu formo o lote. Aí, se eu tiver menos que 100 peças, para lotes inferiores, o que eu faço? Eu vou tirar desse lote uma quantidade menor de amostras. Então, para lote, por exemplo, inferior a 50 tubos, eu vou manter o número de tubos que eu faço os ensaios para realização de compressão diametral, aliás, de compressão diametral compressão diametral metade, né? De 2 que eu vou mostrar logo em seguida, que é o que eu tiro normalmente para fazer o ensaio. Então, mostrando aqui, dos 100 tubos, eu tiro 4 tubos, 2 eu vou submeter a um ensaio de compressão diametral, para verificar a resistência do tubo, se o tubo passa na carga que está naquela tabelinha que o professor Munir mostrou, né? Para cada diâmetro, eu tenho uma carga de fissura ou carga mínima isenta de dano. Então, carga de fissura isenta mínima de dano é a mesma coisa, só que uma se aplica a tubos armados e a carga mínima isenta de dano é uma nomenclatura utilizada quando eu estou lidando com tubos reforçados com fibras. Né? Então, para fibra, a gente usa esse termo. Né? E tiro mais 2 tubos para fazer ensaio de permeabilidade e estanqueidade da junta. Então, de 100 eu vou tirar 4 tubos. 2 para compressão e 2 para permeabilidade e estanqueidade da junta. Desde que sejam tubos com junta elástica. Tá? Se eu tiver tubos, comprar tubos para aplicação em pluvial e se for com junta rígida, na verdade eu não tenho como fazer essa estanqueidade da junta. Eu só vou tirar o tubo e fazer o ensaio de permeabilidade. E não faço estanqueidade da junta, porque eu não tenho como fazer. Tá? Depois desses 2 tubos que a gente tira para fazer a compressão diametral, eu vou, de cada tubo que eu rompi, porque esses tubos na prensa, esses tubos serão rompidos, eu não aproveito mais esses tubos. Então, de cada tubo, eu vou tirar 2 amostras, uma na região da bolsa e outra na região da ponta, para eu fazer um ensaio de absorção, que é um ensaio que eu mostro a seguir. Né? Então, eu tiro 2 amostras de cada tubo que eu rompi, uma na região da bolsa, outra na região da ponta, e faço um ensaio de absorção. Tá? Além desses ensaios que a gente vai mostrar, né, o que é importante a gente falar para mostrar a diferença que existe num tubo especificado para pluvial e num tubo para esgoto, com relação ao concreto que eu vou preparar para fazer os tubos. Né? Primeira coisa, com relação aos agregados, a mesma coisa, tanto faz eu estar comprando tubo para aplicação em pluvial, como esgoto efluente industrial. Né? Então, eu vou limitar a espessura de paredes dos meus tubos, né, entre 1/3 da espessura de parede, tá certo? E o agregado, e o cobrimento mínimo. Eu vou usar o menor valor, entre 1/3 da espessura de parede e o cobrimento mínimo. Quando eu tenho tubos reforçados com fibra, como eu não tenho armadura, eu vou me restringir só a avaliar 1/3 da espessura da parede do tubo para eu poder estar escolhendo o meu agregado. Tá? Vejo também a questão do potencial de reação álcali do concreto. Tem que atender uma NBR, que está aí, a 155771. Tá? Quando eu vou para a água, então eu tenho o agregado para fazer o concreto, tem a água. A água, tanto faz, pluvial ou esgoto, efluente, tem uma água
atendendo a 15.900, né? O que é essa água? Isenta de teores prejudiciais de sais, de óleos, de ácido, álcalis, etc. Substâncias orgânicas para não alterar o meu concreto. Se eu tiver uma água que tenha uma procedência duvidosa, eu posso estar alterando a qualidade do meu concreto, né? Os aditivos que eu uso também tem que atender uma NBR, a 11768, né? Aqui tem uma observação importante, né? Que o teor de íon cloro no concreto não pode ser maior que 0,15%. Por quê? Determinados aditivos podem ter na sua composição, né, substâncias que venham atacar a armadura. Tá? Então, no concreto sem armadura, essa questão do 0,15% aqui não tem grande importância, mas num tubo armado tem importância, porque eu posso ter o ataque da minha armadura em função desse íon cloro com teores maiores do que 0,15%. Mas os aditivos também, tanto faz ser para pluvial quanto para esgoto ou efluente, também é a mesma coisa. Agora aqui, vamos já ver a primeira diferença. Primeira coisa, traço. No caso de pluvial, o fator água-cimento está limitado ao máximo de 0,50. No caso de esgoto e efluente, já é 0,45. Então, aqui eu já tenho uma primeira diferença. Então, isso para mostrar que tubo para água, pluvial e esgoto, eu tenho as diferenças no preparo do concreto. Então, aqui eu já mostro uma primeira diferença. Segunda coisa, quando eu vou escolher o cimento, no caso de águas pluviais, eu posso estar utilizando qualquer tipo de cimento de acordo com a BNT 16697. No caso de cimento, para fabricar, para produzir o tubo para esgoto efluente, eu já tenho que usar um cimento resistente a sulfatos. Tá? Por quê? Porque na composição do cimento, eu tenho um elemento C3A, o aluminato tricálcio, que reage com H2S que eu tenho no esgoto, que sai do esgoto, tá certo? E aí isso me causa problema no concreto. Eu vou ter problema de diminuir a durabilidade do meu componente. Eu posso provocar, inclusive, na geratriz superior do tubo, na parte interna, eu começar a ter um desgaste do concreto muito prematuro e colapsar. Então, precisa dois cuidados importantes. Um deles, cimento na produção do concreto para tubo de esgoto. Não posso usar o mesmo cimento que eu uso para pluvial. Tem que ser um cimento resistente a sulfato, ok? Cobrimentos. Cobrimentos mínimos, né? Para o diâmetro até 600, o cobrimento interno do tubo seriam 20 milímetros e o externo 15 milímetros. E acima de 600, 30 milímetros interno e 20 milímetros externo. Alguém pode olhar isso aqui e falar, poxa vida, mas isso é muito pouco. Eu vou lá na NBR 6118 e olho lá os cobrimentos para quando eu estou usando, eu estou em meio agressivo, os cobrimentos são muito maiores. Verdade. O problema é que o tubo é um componente onde a espessura de parede dele é mais ou menos 10% do seu diâmetro nominal. Então, se você pegar um tubo de 600 milímetros, eu tenho 6 centímetros de espessura de parede. Se eu colocar os cobrimentos que eu tenho na 6118, eu não tenho como colocar armadura. Então, no caso dos tubos, eu tenho esse problema que eu estou com cobrimentos que não estão alinhados com a 6118, tá? Principalmente para os diâmetros menores, igual ou menor que 600 milímetros, tá? Acima de 600, eu já tenho um aumento do cobrimento. Barras transversais. As barras transversais para a armadura do tubo, né, também tenho na norma aí o requisito que tem que atender, quer dizer, um máximo de 150 milímetros entre as barras, ou da extremidade, e na bolsa tem que ser menor que 50 milímetros, e na ponta 70 milímetros. Tá? E ter pelo menos 2 espiras na extremidade. Tá? Então, agora, dito isso, que era para dar uma ideia inicial, vamos aos ensaios. Né? Que ensaio normalmente eu faço nos tubos? Né? O inspetor vai fazer no tubo para checar a qualidade. Né?
O visual, né? Que é para ver se não tem fissura, bolsa quebrada, ponta quebrada, danos que podem ocorrer no transporte ou no próprio local, em fábrica, esse tubo já está com algum problema, né? Dimensional, né? O dimensional tem o anexo A da norma 8890, que me diz quais as dimensões que o tubo tem que atender, então eu vou checar se o tubo atende aquela tabela que está no anexo A da norma, né? Tenho que fazer o ensaio de compressão diametral nos tubos armados, né, e com reforço secundário de fibras, tá, que está no anexo A também, as tabelinhas e as resistências, né, e no anexo B está o método de ensaio, de como é que eu faço o ensaio, porque há uma diferença entre o ensaio de compressão diametral, entre os tubos armados e com reforço secundário de fibras, com os tubos só reforçados com fibras de aço, que é a última linha desse slide, né? Que está em outro anexo e o procedimento de realização do ensaio é diferente. Tem o ensaio de permeabilidade e estanqueidade da junta, que está no anexo C, também da norma, para tubos com junta elástica. Tem o ensaio de absorção de água, que está no anexo D da norma, e o permeabilidade, que está no anexo E, para tubos com junta rígida. Então, primeira coisa, no visual e no dimensional, tá? Visual, né? Tem que ter a superfície interna e externa, são superfícies regulares, homogêneas, uniformes, não posso ter quebra de ponta, quebra de tubo, nenhum dano que me comprometa a qualidade e a durabilidade do componente, né? Não posso aceitar também bolhas ou furos superficiais com diâmetros superiores a 10 milímetros e profundidades acima de 5 milímetros. Tem processos de produção, equipamentos que no processo de produção você acaba tendo uma bolha, alguma coisa desse tipo, mas não pode superar essas dimensões, tá? Isso é um avanço que veio da EN, da norma europeia, que a gente trouxe porque o exame visual ele pode ser subjetivo, dependendo do olho do inspetor. Então, para a gente tirar um pouco da subjetividade, na época, a gente trouxe isso, né? E fissuras também, maior ou igual a 15 milímetros, também a gente não pode aceitar. Se os tubos forem reforçados com fibras, o que acontece? Se for na superfície interna, na ponta, tá, do tubo com junta elástica, não se admite, né? Na superfície externa é aceitável, porque se eu tiver muita fibra na parte interna aparente, isso pode me atrapalhar, inclusive, o fluxo de esgoto depois e começar a enroscar todo esse lixo que vai que lançam nas galerias ou que lançam no esgoto, começar a enroscar nessas fibras. Então, não se admite fibras aparentes na superfície interna. Na superfície externa, não há problema, né? Aqui do dimensional, né? Diâmetro interno médio na norma está dizendo que não pode diferir em mais do que 1% do diâmetro nominal. Espessura de parede, diferenças para menos, 5% da espessura declarada ou 5 milímetros, adota o menor valor. E o comprimento útil não pode diferir da dimensão que foi declarada pelo fornecedor em mais de 20 milímetros para menos, nem 50 milímetros para mais, tá? Com relação a essas questões aqui, né, é bom dizer que os comprimentos de tubo para esgoto, normalmente, não compra tubo de 1 metro e 1,5 metro de comprimento, se compra tubos de 2,5 metros de comprimento para esgoto. Tá? Então, aqui nós temos a primeira tabelinha, tá, no anexo A da norma, que o Alírio comentou, o professor também comentou, o professor Munir, que para cada diâmetro eu tenho o comprimento útil mínimo do tubo, eu tenho o comprimento mínimo da bolsa, folga máxima de encaixe da ponta na bolsa e a espessura mínima de parede. E aqui tem uma novidade que o Alírio comentou, que foi colocar essas espessuras mínimas, porque antes na norma, na versão anterior, a gente tinha uma espessura só, e tinha muita gente fazendo tubos com classes de resistências, por exemplo, PA4, com uma espessura de parede muito baixa. E isso acabava dando problema. Então,
apesar de se limitar, como o Alírio disse, um pouco, travar um pouco a liberdade do fornecedor de estar produzindo, daquele que é mais eficiente, isso acabou entrando na norma como uma medida de segurança para evitar aventureiros de um cara querer fazer um tubo PA4 com uma espessura de parede muito baixa. Né? Então, eu tenho, para tubos, esse anterior aqui é o ponta-bolsa, para pluvial, o água pluvial macho-fêmea, e tenho também as dimensões para o esgoto sanitário com junta elástica. Né? Depois do dimensional, eu tenho um ensaio de compressão diametral. Esse ensaio, como é que ele é feito? O professor Munir já comentou, se calcula o tubo e depois eu vou checar na prensa se o tubo atende aquela resistência para o qual ele foi calculado. Através do ensaio que a gente chama de 3 cutelos. Então, eu tenho uma viga na parte superior, 2 vigotas embaixo, né? Onde, entre essas vigotas, na parte inferior, eu tenho que obedecer um mínimo de 20 milímetros, ou DN dividido por 10, o diâmetro nominal dividido por 10. Se o DN dividido por 10 for menor que 20, eu tenho que adotar 20. E eu mostro embaixo um tubo macho-fêmea e em cima o desenho do ponta-bolsa, a gente mostrando como é que esse cutelo superior, essa vigota superior tem que ser posicionada. Percebam que eu não posso deixar pegando parte da bolsa, é o corpo do tubo, porque depois eu vou fazer a aplicação da carga na parte central, no eixo. Eu tenho que dividir e aplicar uma carga no eixo. Então, eu aplico essa carga no ensaio de compressão, verifico a carga de fissura, que tem uma tabela, na tabela tem uma carga de fissura e a carga de ruptura, o tubo tem que passar nessa carga de fissura e na carga de ruptura para o qual ele foi dimensionado, de acordo com o diâmetro. Então, eu tenho para cada diâmetro, eu tenho uma carga de fissura e uma carga de ruptura. E a carga de ruptura, normalmente, é uma vez e meia o valor da carga de fissura. Então, aqui a gente tem a tabelinha para os tubos sem armação, de 200 a 600, o PS1 pluvial simples classe 1, pluvial simples classe 2, e o esgoto sanitário. Percebam que o diâmetro para tubo simples para em 600. Por quê? Isso foi uma outra decisão que a comissão de estudo tomou, por motivos de segurança. Por quê? Tubos acima de 600 milímetros, pode alguém ter aquela vontade de entrar dentro do tubo, e se eu tiver uma ruptura, o tubo sem armação, eu vou ter uma ruptura frágil. Com isso, eu posso matar a pessoa que está entrando num tubo desse, pode vir a morrer. Então, por medida de segurança, quando foi trabalhada esta norma, a comissão decidiu limitar em 600 milímetros o diâmetro dos tubos simples, tá? E ali eu tenho para cada diâmetro aquela carga de 16 ou 24 para 200, vai até 600, que é 24 ou 36, que são as cargas de ruptura. Tubo simples, que não tem armadura, eu não tenho carga de fissura. A carga de fissura, ela só existe para o tubo armado ou para o tubo reforçado com fibra. Né? E eu tenho para esgoto sanitário só uma classe de resistência, que é ES, esgoto sanitário. No caso de tubos armados ou reforçados com fibras, eu tenho o PA1 até PA4, tanto a carga mínima isenta de fissura, como a carga mínima de ruptura, tá? Essa carga mínima isenta de fissura é a mesma coisa que a carga de fissura, só que o processo de avaliação no ensaio é que eu faço diferente. Eu checo, eu faço um ensaio o método de ensaio é diferente, tá? E tenho também para esgoto sanitário as classes que vão de EA2, EA3 e EA4. E a gente percebe que para cada classe, né, conforme eu subo a classe de EA2 para EA3, eu aumento a resistência, quer dizer, eu tenho uma resistência maior do meu componente. Depois dos tubos rompidos na prensa, né, o que eu faço? Eu tiro 2 amostras para fazer um ensaio de absorção, uma na região da ponta, outra na região da bolsa do tubo. Essas amostras,
elas têm um tamanho padronizado por norma, né, de 100 a 150 centímetros quadrados. Depois, o que é o ensaio de absorção? Quem trabalha com concreto está muito acostumado com isso, sabe. Eu vou secar essas amostras em estufa, existe um procedimento que eu coloquei no slide embaixo, depois de 8 horas, depois eu faço as pesagens consecutivas, nunca com intervalo menor que 2 horas, e a hora que eu tiver o peso disso mais ou menos estabilizado, eu considero aquela massa como se tivesse seco. Depois eu coloco num recipiente com água em ebulição, a 100 graus, fervo por 5 horas, deixo essa amostra dentro desse recipiente resfriar, e depois eu faço a diferença de peso entre a amostra que eu fervi e a amostra que eu sequei. No caso de esgoto sanitário, a absorção não pode ser superior a 6%. No caso de pluvial, se admite uma absorção de 8%. Esse ensaio é um ensaio bastante rigoroso, tá? É um ensaio que, se não tiver um equipamento de boa capacidade, um bom equipamento, não consegue produzir o tubo para esgoto sanitário. Porque se eu não tiver uma máquina com uma capacidade de adensamento muito robusta, eu não vou conseguir fazer com que o meu tubo passe nesse ensaio de absorção, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes eu escuto, eu não tenho prensa para fazer o ensaio de compressão e checar a resistência do tubo. Se você não tem a prensa e você faz esse ensaio, com esse ensaio aqui você já tem uma boa garantia se o teu tubo, um bom indicativo se esse tubo vai ou não vai passar no ensaio de compressão. Então, é um ensaio que não é difícil fazer, um ensaio relativamente simples e que é importantíssimo ser feito esse ensaio, né? Depois, o ensaio de permeabilidade e estanqueidade da junta, né? Eu fecho as duas extremidades do tubo, um tubo acoplado no outro, com um anel elástico, tá certo? Uma junta elástica, encho esse tubo de água, retiro todo o ar, né? Depois eu vou aplicar, no caso de esgoto sanitário, uma pressão de 1 kg, 0,1 MPa, seria 10 metros de coluna d'água, durante 30 minutos, e eu não posso ter vazamento na junta e não posso ter a percepção de que eu tenho água, a água interna vindo para a superfície externa do tubo, tá certo? Detalhe, para eu fazer esse ensaio, criar uma condição mais desfavorável, dá-se uma deflexão na bolsa, né? Então, eu bato o tubo alinhado e depois, de acordo com o diâmetro, e com essa tabela C1, de acordo com o diâmetro, eu tenho um ângulo de deflexão que eu dou, né? Que aí, pelos comprimentos do tubo, já me dá mais ou menos em milímetro qual é a deflexão que eu vou provocar na bolsa para criar uma situação mais desfavorável ainda do que se o tubo tivesse alinhado, para poder realizar esse teste. No caso de pluvial, eu aplico metade dessa pressão, eu aplico uma pressão de 5 metros de coluna d'água, de meio quilo, tá certo? 0,05 MPa, durante 15 minutos, se for junta elástica. Se for junta rígida, eu aplico, mas aí é um tubo só, eu vou tamponar o tubo, e aí eu só vou checar a permeabilidade. Eu não checo, como nesse caso aqui, tanto a estanqueidade na junta, quanto a permeabilidade. Pessoal, espero que não tenha falado demais e se tenha sido repetitivo. Era mais ou menos isso aí, rapidamente, para passar para vocês uma mensagem de como é que a gente normalmente faz o controle de qualidade dos componentes dos tubos de concreto, seja para pluvial ou para esgoto sanitário, tá? Muito obrigado, e qualquer coisa, depois a gente está à disposição para poder responder. Muito obrigada, Pedro, por você trazer conhecimento para nós. É um assunto, né, que precisa ser abordado com mais tempo, né? Então, até a gente estava conversando sobre realizar um webinar ainda esse ano ou no comecinho do ano que vem, viu, Carol? A Carol lá da BTC, a gente organiza, passa uma tarde ou uma noite e a gente pode falar com mais calma, falar sobre execução, né? E entrar em mais detalhes. Como é uma live, para não ficar muito extensivo, né, e cansativo, a gente opta por falar um pouco mais raso sobre os assuntos.
Pedro, você tocou no assunto que eu achei muito interessante do agradecimento aos fabricantes, né? O Alírio te ajudou muito no seu mestrado e eu tive uma ajuda muito grande no meu mestrado também, que foi o pessoal aqui da JHCM, na pessoa do José Henrique e do Ney, que patrocinaram, né, todos os tubos para que a gente pudesse estudar. E também patrocinou mais duas dissertações. Isso é muito importante, essa interação, né, do fabricante, a interação da indústria com o acadêmico, porque é através dessas pesquisas que a gente pode, né, atualizar as normas e possivelmente ir acrescentando outros itens novos nas normas. E eu queria, não é uma pergunta, tá? Eu queria que a Alírio comentasse um pouquinho. Hoje nós estamos aqui na live, nós somos fabricantes, nós temos fabricantes, fiscais aí, né, Pedro? Professor, então nós temos o acadêmico, a cadeia produtiva, e quando a gente vai fazer a revisão de uma norma, né, Alírio e o Pedro, que foi presidente na outra vez, em 2007, a gente, numa norma, né, tem várias pessoas de vários segmentos, né, com ideias e pensamentos diferentes para chegar em comum acordo. Eu queria que você falasse bem brevemente sobre isso, Alírio, essa importância de ter pessoas, né, com diferentes cabeças e diferentes segmentos quando a gente vai fazer essa revisão de norma, como vocês fizeram aqui esse ano. É uma arte, né? A gente tem que tentar conciliar os interesses, mas sobre um prisma da boa técnica, né? Não é fácil. Quando nós fomos discutir as espessuras de parede, as espessuras mínimas, você começa a mexer nas formas dos fabricantes. E aí você começa a ter pedidos. Olha, esse tubo passa com tanto, esse tubo passa com tanto, né? Então, não adianta, gente. A gente tem que respeitar. Existem padrões internacionais. Nós aqui precisamos seguir esses padrões internacionais e a gente precisa realmente buscar esse equilíbrio, né? É uma decisão difícil de ser tomada. Quando você impõe uma espessura mínima, a gente não gostaria de ter feito isso, mas você está em busca da defesa do mercado consumidor. Infelizmente, nós precisamos entender, não só na nossa área, em todas as áreas, existe muita informalidade. Existe uma informalidade muito grande e a gente tem que buscar esse equilíbrio entre as decisões técnicas, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Eu já conversei com o professor Munir algumas vezes, eu vou até tocar em assuntos delicados aqui, mas, por exemplo, nós já especificamos agora as espessuras mínimas de parede. Nós podemos até pensar em armaduras mínimas para os tubos. É difícil falar nisso, porque, evidentemente, como o professor Munir falou, nós trabalhamos com espessuras de parede muito pequenas. E qualquer variação no posicionamento da armadura, isso dá uma diferença nos resultados gigantesca, né? Nós desenvolvemos agora, o professor Munir foi o coordenador, foi o consultor técnico, né, de um software que calcula armaduras dos tubos por 3 processos diferentes, por 3 critérios diferentes, né? E esse é um programa que pertence ao fabricante, o interesse dele é só do fabricante. Mas esse programa não tem sentido nenhum ser usado se o fabricante não tem controle sobre o seu processo, né? Envolve um investimento muito grande, né? Ou nós trabalhamos com coeficientes de segurança muito altos, e aí qualquer variação que eu tenha no processo, o coeficiente de segurança me cobre essas variações e eu tenho o tubo dentro da norma, ou eu tenho que diminuir o meu coeficiente de segurança, mas eu tenho que aumentar demais o meu controle sobre o meu processo, né? Eu tenho que ter um controle sobre a qualidade do meu concreto, sobre o poder de adensamento dos equipamentos, porque eu preciso do concreto adensado, devidamente adensado e compactado dentro do tubo. E, principalmente, o controle sobre o posicionamento da armadura, né? Então, a gente precisa realmente se empenhar, se dedicar, né? A gente tem 2 questões básicas. Uma é a questão comercial, a gente tem que sobreviver, as empresas vivem de resultado, e eu tenho convicção disso, eu tenho empresa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que controlar o processo. Nós não podemos enxergar o controle de qualidade como sendo custo, é investimento. Quem controla mais o seu processo tem condições de fazer tubos
com coeficientes de segurança menores do que quem não controla, né? E se nós não controlarmos a qualidade, nós temos materiais alternativos aí no mercado. Tem disputa pelo mercado. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos, né? Então, eu acho que a mensagem da BTC é essa: controlar a qualidade, controlar processo. A BTC está aí para ajudar nos controles, em passar as mensagens, distribuir os programas. Nós temos um programa agora que o professor Munir fez altamente evoluído, um programa feito no Excel, mas assim, de um conhecimento profundo, né? O programador muito bom, e o professor Munir foi o nosso coordenador. Mais uma vez, ele contribuiu brilhantemente no desenvolvimento desse programa, né? Mas, então, o resumo é esse. A gente tentou, nessa última norma, buscar um equilíbrio naquilo que a gente poderia garantir para o mercado consumidor, sem limitar demais as coisas, mas dando respaldo ao mercado consumidor. O objetivo é garantir o mercado consumidor, né? É dar garantias a esse mercado. Com esse prisma, a gente não pode fechar os olhos porque para aquilo que é feito no mercado, né? Nós não podemos ser ingênuos e só sermos extremamente acadêmicos, teóricos, e não olharmos para o que acontece na prática, né? A norma é feita para visar o respaldo e a garantia do mercado consumidor. As normas são feitas para garantir o consumidor. O Pedro acabou de falar, tem vários ensaios, e eu preciso fazer o ensaio para garantir que o consumidor, para garantir para quem compra, de estar recebendo aquele produto pela qual ela está pagando. Se eu compro um tubo classe PA3, ele é muito mais caro que uma classe PA2. Eu tenho que receber um tubo PA3. Eu não posso receber um PA2 no lugar de um PA3. As diferenças de comportamento estrutural são brutais, né? São muito grandes. O tema é muito extenso, a gente passaria aqui, sem exagero nenhum, o dia inteiro discutindo isso, e não chegaríamos ainda ao final, porque o assunto é muito extenso, né? O professor Munir tentou resumir o máximo que ele pôde, o Pedro também, né? Mas existem diversos assuntos, né, que a gente pode aqui estar discutindo. Quando entrar em Aduela, então, a gente tem assunto aí para muito tempo, tá? Então, assim, essa é a minha visão, equilíbrio nas tomadas de decisão, né? Nem 8, nem 8. Muito boa, muito bom. Nós temos uma pergunta, Simonelli Fernandes. Para os tubos assentados em linhas duplas ou triplas, há alteração no dimensionamento estrutural? Como ocorre no caso nas aduelas? Para o Munir ou para mim? O professor Munir Quem pode quiser falar responder. isso com mais competência. Acho que tem que abrir, Munir, o microfone. Munir, tá mudo o seu microfone. Bom, agora sim. Então, do ponto de vista quando você chega naquela força do ensaio, depende da resultante das cargas verticais sobre o tubo. Se você tem um tubo, uma linha dupla ou tripla, tem alguma diferença ali que é naquele... aquele arqueamento das cargas, em vez de chegar num tubo, vai chegar numa linha dupla. Ou seja, vai ter uma largura maior. Então, muda um pouco. Tem uma pequena diferença aí, talvez em tubos salientes você tenha uma redução por tubo, um pouco, vai ter uma redução maior. Mas, em geral, isso não é considerado no projeto. A diferença é pequena e não vale a pena. Depois que você chegou na carga, aí é uma questão de transformar a carga no resultado, no ensaio de compressão diametral, que aí não muda nada. Então, na determinação da força sobre o tubo, na reação vertical, pode ter uma diferença, sim, que depende, que é função daquelas forças de arqueamento que chegam, em vez de chegar numa superfície, enfim, numa largura de um determinado valor, vai chegar numa largura maior e, portanto, quando você dividir ali por tubo, você vai chegar a uma carga um pouquinho menor. Como esse efeito, no caso de tubo de saliência, é favorável, vamos dizer, você não considera.
Ao contrário, nas aduelas, de fato, você tem quando os tubos são muito próximos, tem um contato direto entre eles. No tubo de circular não tem, mas na aduela tem um contato, e aí pode concentrar um pouco de esforço um pouquinho maior na quina superior dos dois tubos e criar um momento um pouquinho maior. Por isso que no software da BTC, isso é considerado, você põe na linha dupla, pode dar uma pequena diferença. Mas no tubo circular, o efeito é benéfico e não vale a pena ser considerado. O que o professor Munir falou é muito rápido, é muito importante. Eu vejo muitos projetos especificados em linhas duplas ou triplas com tubos de concreto, e a gente precisa entender que entre as linhas tem que ter uma boa compactação. Então, o projetista tem que prever um espaço físico entre as linhas para que ele possa entrar com equipamento de compactação, né, Munir? Para poder garantir o adensamento daquilo. Eu vejo o pessoal encostando as linhas, só se for um aterro hidráulico, jogar areia, adensar com água hidraulicamente, né? Porque se o tubo não tiver compactado, se não tiver um adensamento, um confinamento, as premissas que o Munir falou, pelo menos em condições iguais do outro lado. É isso aí, Munir. Isso é um comentário. E o segundo comentário que o professor Munir falou, que talvez ela também queira entender, é que no caso de aduelas, quando você tem linhas duplas e triplas, pela interação que o professor Munir falou, existe uma tendência de uma peça encostar na outra, existe uma distribuição de esforços um pouco diferente para cada aduela do que se ela tivesse em linhas simples, né? Uma aduela interfere um pouquinho na distribuição dos esforços da outra, né? O nosso software, o professor Munir trabalhou nesses módulos agora, na última versão, nós não tínhamos o programa que previa linhas duplas e triplas, né, Munir? E aí nós desenvolvemos, com a coordenação do professor Munir, o software prevendo linha dupla e tripla, e quando você roda linha simples, dupla ou tripla, você vê uma diferença no comportamento estrutural pela distribuição de esforços, né, que muda um pouquinho a distribuição de esforços. Inclusive, o professor Munir detectou uma situação que pouca gente conhece. Quando você tem linha dupla, dependendo da altura de aterro e da geometria das peças, existe uma possibilidade da ponta da galeria uma encostar na ponta da outra. Isso provoca ali uma força horizontal que muitas vezes é significativa e muitas vezes aquilo provoca uma armadura de cisalhamento, né, professor Munir? Que nós consideramos agora no nosso programa, né? E é uma coisa difícil de se avaliar, muito difícil, não é simples, né? Bom, a gente teve bastante elogios, tá? A nossa live. E deixo aqui o convite para que a gente possa nos organizarmos melhor para um webinar e poder falar um pouquinho de aduela também. Eu tenho um convite, né, a fazer a todos que estão nos assistindo, né, para que vocês possam ser associados do IBRACON, né, do Instituto Brasileiro do Concreto, que está desde 1972, trabalhando arduamente em prol do concreto no Brasil. Também, quem for fabricante e tiver interesse e ainda não for associado da BTC, né, Alírio, fazer parte dessa associação que cuida tão bem dos seus fabricantes. E também gostaria de agradecer e ressaltar todo um trabalho e empenho que o professor Paulo Helene, a Jéssica e o Rafael fizeram para realizar o nosso congresso virtual, que aconteceu há 2 semanas. Foi um trabalho muito difícil, né, de conseguir trazer o evento presencial para o virtual, mas que eles desempenharam esse papel com muita propriedade. Agradeço a Carol também, que participou aqui conosco, a engenheira da BTC, e agradeço a todos vocês que estiveram conosco até o momento, né? Nós já estamos a 1h21 de live, e fico muito feliz, agradeço ao Alírio, Pedro e Munir por tudo que vocês fizerem, por estar aqui conosco hoje. Se vocês quiserem falar um tchau pro pessoal, está aberta a palavra. Bom, eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade e cumprimento todos vocês aí pela compartilhar essa oportunidade. Muito obrigado. Eu queria, mais uma vez, ser repetitivo, né? Eu convivo com o professor Munir, com o Pedro,
E nos últimos tempos eu tenho conversado bastante com o professor Munir. Às vezes a gente passa muito tempo no telefone discutindo as coisas, né, para se chegar num resultado de programação, né? Mas de verdade, viu, Munir, Pedro, vocês contribuem muito, mas muito mesmo. Profundo agradecimento meu pessoal, com vocês dois, que nós não estaríamos onde nós estamos se não fossem vocês dois. Eu tenho um profundo respeito por vocês como profissionais, agradeço profundamente a cada um de vocês pelo empenho, né? Nossa, Bonilha, o tempo que nós já dedicamos para o nosso software é gigante, né? Gigantesco. Então, fica realmente... E o Pedro, um eterno batalhador, nos ajuda demais, foi palestrante nosso por muitos e muitos eventos, né? Então, assim, realmente a gente desenvolve, caminha, o desenvolver é lento, mas ele é consistente. As conquistas vêm e ficam, né? E a gente tem que sempre andar para frente. Então, obrigado a todos, obrigado, Ana Paula, e vamos em frente. Bom, primeiro, Ana, eu gostaria de agradecer você, o Ibracon, pelo convite, né, para a gente estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema, né, e o Alírio e o professor Munir, eu não tenho nem muito o que dizer, pelo respeito que eu tenho por eles, pelo carinho que eu tenho por eles. O Munir foi meu professor, quer dizer, meu eterno professor. Não estou, não. Munir, você era novinho na época, bem novinho. Então, o que acontece... eu tenho um respeito muito, mas muito grande por vocês dois, vocês sabem disso, né? Então, tudo que eu falar aqui é redundante. E o pessoal que separou um pouquinho do seu tempo para nos ouvir aqui, passar um pouquinho dessa mensagem sobre tubos de concreto, né? E a gente espera que, numa próxima oportunidade, como a Ana já disse, a gente tenha um pouquinho mais de tempo e a gente possa... um pouquinho mais a fundo nas coisas, esclarecer dúvidas que porventura apareçam, né? E o objetivo da gente é sempre esse, tentar ajudar no que for possível para melhorar, né? Então, muito obrigado a todos. Pessoal, deixo um convite para vocês entrarem no site do Ibracon e no site da BTC para tirarem suas dúvidas, como o Diego está perguntando como faz para se associar. E agradeço, antes de encerrar, agradeço meu querido chefe, o Dair, que fica aí por trás das câmeras, nos auxiliando durante toda a live. E para que isso possa, né, acontecer, para que essa live possa acontecer com sucesso, ele é diretor institucional do Ibracon Live, o Dair, o meu carinho de sempre. Tá? Gente, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.